Uma das teorias que circula há anos é que o Suge Knight estaria envolvido na morte do Tupac. Mas por que ele ia querer matar seu artista lucrativo número 1? Agora, vamos investigar o presidente da Death Row Records, Suge Knight. Precisamos saber se ele era capaz de fazer algo tão diabólico quanto tirar a vida do Tupac. E será que Suge Knight ordenaria uma tentativa de assassinato com o alvo sentado bem ao lado dele no carro? É bem arriscado. Isso é bem arriscado. E por quê? Qual seria a razão dele por trás disso? Qual seria a motivação? É tudo por dinheiro. Pois é. Primeiro, o Suge Knight perdeu o Dr. Dre. E agora há rumores que o Tupac quer sair da Death Row. São 2 golpes fortes para Death Row. 2 golpes fatais. Então ele está perdendo artistas lucrativos. Está perdendo seus maiores As vacas lucros. leiteiras. Além do mais, havia uma dívida enorme com o Tupac do CD All Eyes on Me. Esse CD duplo vendeu 5 milhões de cópias. São 10 milhões porque é duplo. Um pagamento enorme de royalties vencido em ele outubro. foi E ele foi baleado em 7 de de setembro. 1996. E a gente tem que pesquisar muito, porque todo mundo, em todos os bairros, em todas as barbearias, fala sobre o Suge Knight estar envolvido com a morte do Tupac Shakur. O ex-repórter da revista Rolling Stones, Randall Sullivan, escreveu um livro sobre os assassinatos de Tupac e Biggie, e ele acompanha esses casos pelos últimos 20 anos. O Suge tinha um cão de guarda, Doberman, muito feroz, chamado Damu. Ele adorava assustar as pessoas com o cachorro, mas algo ainda mais assustador é que ele tinha um tanque de piranhas em seu escritório. E se você deixasse ele pé da vida, ele te pegava e te levava até o tanque de piranhas. Fazia você olhar para aquele pequeno mar de piranhas e dizia: vou deixar eles comerem a sua cara se você não... Entende? E isso era um procedimento bastante padrão. Então, me fala da sua teoria de forma geral. Bom, começa com o fato de que o Suge devia 3 milhões de dólares ao Tupac. O Suge tratava muitos funcionários da forma como arrendatários costumam ser tratados. Ele basicamente gastava muito dinheiro com você e no final do ano você gastou tudo o que receberia. Mas o Tupac tinha feito tanto dinheiro que não tinha como fugir. Ele ia ter que pagar ao Tupac pelo menos uns 3 milhões de dólares. O Pac estava dando passos para sair do contrato dele. Ele estava pedindo as declarações de lucro e de perda. Então, eu acho que tem sim muitas questões sobre a Death Row e como eles se sentiam sobre o Pac, demonstrando que deixaria a Death Row. Para ser uma estrela do hip-hop, fazer sua marca, ele não precisava da Death Row para isso. O Tupac estava publicamente separado do Suge. O primeiro passo foi criar sua própria empresa independente de produção que ele criou. Ok. E o Tupac demitiu o David Kenner, que era o advogado do Suge, homem de confiança. E muita gente diz que foi a última gota. Era claro que ele ia sair da gravadora. Para mim, isso é um grande motivo. Não prova que foi ele, mas com certeza ele tinha motivos. Se o Suge Knight está por trás disso, por que ele mandaria assassinar alguém com ele sentado ao lado da pessoa? Assim, ninguém é tão corajoso assim, mas vejam os fatos do tiroteio. Lembram? Um carro encosta ao lado da BMW onde o Suge e o Tupac estão. Alguém tira uma Glock para fora da janela e dispara entre 10 e 15 vezes. O Tupac tinha 1,75 m, pesava 70 quilos e foi atingido por 4 balas. O Suge Knight tem 1,88 m, pesa 140 quilos e não foi atingido por nenhuma bala. Ok. Segundo as leis da física, isso não faz sentido. O Suge saiu do carro sangrando e existe uma história de que ele foi atingido por uma bala porque é o que ele diz. Policiais de Las Vegas disseram que não. Ele tinha um corte na cabeça feito com um pedaço de vidro do para-brisa. Os tiros foram direcionados para longe dele. O Tupac era o alvo. Você incomoda o Suge, não é só a carreira que acaba, é a sua vida. Suge tinha sido preso várias vezes e era propenso à violência. A reputação do Suge Knight naquela época era
O cara aqui não se deve provocar. Ele era um criminoso. Foi pra cadeia por um tempinho, depois ele saiu incondicional e violou a Ele condicional. atirou 2 vezes nas pernas de um cara e roubou o carro dele. Ele deu uma coronhada num cara, atirou num outro cara. Ele continuava cometendo esses crimes descaradamente e não há dúvida se ele tinha cometido ou não. Isso continuou acontecendo até um incidente que ocorreu na Solar Records em Los Angeles. 2 produtores de Nova York, os irmãos Stanley, estavam na Solar Records. Um deles se atreveu a usar o telefone que o Shug basicamente mantinha para uso próprio e de alguns chegados. Então o Shug chega um tempo depois com uma arma e dá coronhadas nos 2. Faz eles tirarem as calças. Diz que sabe exatamente onde eles moram, então seria fácil para ele encontrá-los e matá-los se contassem para a polícia. O Shug foi preso por esse incidente que acabou sendo o que mandou para a prisão pela primeira vez.